Boa noite a todas as irmãs e irmãs em Cristo. Nós agradecemos a todas que estão aqui conosco no nosso encontro das Servas em Ação. Hoje nós estamos como convidada a Valéria Ortega e a Sheila Feliciano e a Carol, que estava de folga, né? Por conta das mudanças que ela precisava. De trabalho. De folga só daqui. Mas ela está dizendo que era caixa sobre caixa, que ainda tem muita caixa por causa das mudanças que ela está fazendo. Enfim, agradecemos a todas vocês que estão aqui e vocês que vão estar assistindo em breve. Eu sou a Silene Coelho, sou de Manaus, e é com muita alegria que eu venho sempre a esse encontro maravilhoso. E a nossa irmã Edneia, maravilhosa, vai agora nos dirigir em uma mensagem e oração. Edneia, é contigo, amiga. Ótimo. Então, boa noite, né, amadas irmãs, amadas por Deus e amadas por mim. Nós vamos fazer uma leitura do Salmo 100. Diz assim: Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servir ao Senhor com alegria. Apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus. Foi quem nos fez e dele somos. Somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhe graças e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom. A sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Quando nós amamos a Deus e quando nós amamos o nosso próximo, nós servimos ao Senhor com alegria. Amém? Amém. Então vamos orar. Amado Deus, bondoso Pai, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por sua bondade. Muito obrigado por nos amar tanto, a ponto de ter entregado o seu único filho para morrer numa cruz. E hoje podemos ter este privilégio de falar com o Senhor. Abençoe, Pai, esta noite, este momento aqui, e agradeço muito pela sua presença. Eu tenho certeza absoluta que o Senhor está aqui em nosso meio, porque a tua palavra diz isso. Obrigada, Senhor. Abençoe a Valéria, Pai, esteja com ela. Abençoe também a Sheila e todas que estão aqui individualmente. E ajude, Pai, todas que vão assistir depois esta reunião, que sejam edificadas e que nós possamos a cada dia crescer no conhecimento e na graça. Muito obrigada por nos amar. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Edneia, mulher da oração, do grupo das auxiliadoras idôneas. Maravilhoso. Quantos anos, Edneia, já? Auxiliadora idônea? Graças a Deus, nós fizemos 4 anos. Olha, que maravilha. E iremos até o fim. Vamos em breve trazer aqui mais informação das Servas em Ação. Carol, é contigo, Carol. Entrevista nossa irmã Sheila, nossa serva em ação, em destaque. Bem, eu acho que todo mundo que eu estou vendo agora nesta tela já conhece ela pelas orações dela em vários grupos de WhatsApp. E eu quero dizer obrigada, porque você está orando por Colheita Brasil, que é o sonho e a vida nossa, que levamos conosco mais de 40 anos e está sendo realizado agora. E eu agradeço de coração sua atenção a esta obra. Então, Sheila tem 58 anos de idade, muito nova. Eu vou fazer 75 nesse mês. Logo, logo.
ela é solteira, nunca se casou, mas ela tem um filho adotivo e 4 netos. Temos isso em comum. Eu tenho uma filha adotiva, uma brasileira. O nome dela é Sunny. E ela não me deu netos ainda. Eu acho que não vai me dar. E Sheila é cristã há 30 anos. Ela faz parte da congregação Comendador Soares, do Rio de Janeiro. Sheila, junto com algumas outras irmãs, Judite, Maria Silveira e mais 2, são responsáveis pelo trabalho das mulheres da congregação onde elas frequentam. Então, nós vamos falar hoje sobre o ministério que Sheila tem há muitos anos de oração. E eu sei que esse ministério dela e de outras pessoas que estão participando junto com ela abençoaram muitas pessoas, muitas e muitas. Não tem como imaginar quantas pessoas foram tocadas pelas orações de vocês. Então, vamos para as perguntas e a gente vai ouvir mais sobre o que ela faz. Primeiro, conte-nos um pouco sobre o Ministério Feminino, pelo qual você e algumas outras irmãs são responsáveis. Por exemplo, quantas mulheres estão envolvidas e qual é o foco principal do trabalho que todos vocês realizam na igreja e na sua comunidade. Boa noite, irmãs. Eu agradeço o convite para estar participando hoje. Para mim é um prazer, né? Que Deus possa estar assim abençoando a nossa reunião, né? E somos 5 mulheres. Eu, Judite, Maria Silveira, Renata e Creuza. Nós somos as responsáveis pelo trabalho das mulheres na congregação. Nós fazemos o planejamento anual das programações das mulheres, nós escolhemos as datas, os temas, as palestrantes, e nós temos que fazer isso até dezembro, porque em dezembro nós temos que entregar já a escala pronta para o evangelista, lá para a liderança, né, da igreja, que nós temos um jornalzinho e um jornalzinho mensal. Então, nós colocamos as datas, todo mês a gente vai anunciando, né, as programações. E, assim, é muito gratificante, né, nós fazermos esse trabalho. E o nosso foco principal é incentivar e animar as mulheres a estar trabalhando, né, na obra do Senhor. Esse é o nosso foco principal, incentivar, que às vezes sempre tem, assim, às vezes aquelas irmãs que ficam mais um pouco assim, mais assim, animadas, então a gente está sempre tentando animá-las, né? Incentivando elas a estar trabalhando na obra, aí a gente dá oportunidade para cada mês uma fala, nós escolhemos, então cada uma vai falando, e nós somos bastante edificadas com essas mensagens. Ótimo, muito bom, muito bom. E o foco é exatamente o que deve ser, o foco principal, de incentivar envolvimento. Como começou este ministério de oração e há quanto tempo você faz isso? O ministério de oração começou quando assim eu senti a necessidade de nós orarmos mais, porque nós orávamos em grupo, uma vez por semana, só na reunião de oração. Isso é muito pouco, né? Então, eu conversei com algumas mulheres e nós decidimos fazer um grupo e nós nos reuníamos 2 vezes na semana, a princípio eram 2 vezes que nós nos reuníamos, e
para poder orar. Fizemos um grupo e nós orávamos cada semana na casa de uma irmã. E era muito bom também, né? Cada semana a gente estava orando e nós ficamos assim por um bom tempo. Só que depois algumas mulheres foram saindo, aí viramos uma dupla, só eu e mais uma irmã que ficamos. Mas nós perseveramos sempre ali na oração, né? Depois mais uma irmã veio se juntar a nós e nós ficamos orando assim. Até que teve a pandemia, aí nós paramos um tempo por conta da pandemia, e aí eu resolvi criar o grupo online, né? Que nós estamos orando online até hoje. E aí a gente voltou a fazer as orações, algumas mulheres que participavam presencial, que tinham saído do grupo, voltaram para esse grupo online, né? E assim nós continuamos firme, perseverando na oração, e já tem 20 anos isso, que nós estamos fazendo esse trabalho. Agora, em dezembro, faz 21 anos, né? E graças a Deus nós continuamos perseverando, né? Porque a oração é a chave de tudo, né? Então, nós temos que estar sempre orando. Verdade. Porque é o momento que nós falamos, né, com Deus, e que a gente tem certeza que Ele está nos ouvindo, né? Com certeza. Com certeza. Eu agradeço toda vez que eu oro, eu agradeço a Deus por me escutar, por me dar atenção, porque eu sei que Ele está fazendo isso. Ele prometeu. Então, está ficando muito bom ouvir tudo isso, porque pessoas, o passo fundamental é a oração. Antes de fazer qualquer coisa, devemos orar. E você está discipulando essas irmãs também nesta obra de oração. E é uma bênção enorme para elas e para a igreja também. Então, E nós, aqui na congregação nós temos 2 grupos, porque a Judite, ela não mora do mesmo lado que eu, então nós fizemos assim 2 grupos, né? Elas também sentiram o desejo de estar orando, e elas também, a Judite tem um grupo e o meu grupo é outro, então são 2 grupos orando, né? ótimo. Sonhamos em mais grupos, né? Mas por enquanto só 2. A terceira pergunta é: quando e onde vocês se reúnem para orar juntas? Nós nos reunimos cada uma na casa, né? Cada uma na sua própria casa, porque nós nos reunimos online. Aí nós marcamos o horário, né, da reunião, e através do link todas participam, né? Nós nos reunimos na nossa própria casa. Estamos com ideia de fazer pelo menos uma vez por mês presencial, mas por enquanto a gente está se reunindo online. Mas isso é bom. Isso também é um dos resultados que é uma bênção da pandemia, porque a conectividade das pessoas é tanto agora que pode acontecer isso, pode nos encorajar e ministrar para as pessoas que estão em dificuldade nesta maneira. E foi realmente uma bênção. Até as coisas ruins podem ser usadas por motivos bons e coisas que vão nos abençoar nas mãos do Senhor. E é uma coisa de não acreditar, quase, uma coisa tão boa que nós temos. Então, última pergunta. Você contou que a pandemia impactou a participação no ministério um pouco. E como você lidou com essa dificuldade? Orando. Orando. Resposta perfeita. Orando. Porque só mesmo através da oração, né? A pandemia foi uma coisa assim horrível, né?
para todo mundo, né? Então, não tinha outra forma, né? É orar e pedir a Deus que aquele período passasse logo para a gente voltar às nossas atividades, nossa vida normal, né? Então, foi através da oração, né? Porque nós temos que orar sempre, 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 porque eu tenho visto, eu estou aqui hoje porque Deus ouviu as minhas orações e as orações dos irmãos que têm orado por mim constantemente. Então, nós temos que orar, porque eu tenho visto, através das orações, milagres acontecendo, tanto na minha vida quanto na vida dos irmãos. Então, a oração é fundamental. Não tem outra forma. A gente tem que estar sempre falando com Deus. Temos que ouvir a voz dele através da palavra dele, mas temos que estar também, que ele ouça a nossa voz também através da oração, né? Então, eu amei tudo que você falou hoje. E eu tenho muita apreciação pelo trabalho que você está fazendo junto com essas outras irmãs. E vou orar que vocês continuarem muito, muito mais tempo, até o final da vida de todos nós, em oração, em comunicação com o Pai, porque é só assim que a gente pode ter paz e a nossa salvação. E um dia, no céu, nós vamos estar todos juntos lá. Amém. Louvando e celebrando a eternidade com o Pai Celestial. Que maravilha. Obrigada. Obrigada, Sheila. Obrigada, Sheila. Quero mostrar para vocês, conhecer um pouco da Sheila e quero compartilhar umas fotos que ela me mandou. Aqui, Sheila. Comenta aí, Sheila, quem são essas pessoas? Aqui são meus irmãos, minhas tias, meus tios, meus primos. De vez em quando nós fazemos uns encontros, né, de família. Então, esse foi um almoço feito lá no quintal, aqui no quintal de casa. E aí tinha com a participação deles. Então, faltando algumas pessoas aí, que a família é muito grande. Mas foi um almoço que nós fizemos e nos reunimos. Família linda. Aqui foi no aniversário de 1 ano do meu netinho mais novo. Sou eu, minha nora, meu filho, meus netos e meu sobrinho. Legal. Aqui com as irmãs na congregação. Foi um evento também que nós tivemos de mulheres e nós tiramos aquela foto. Aqui foi uma peça que eu participei na congregação também, em uma congregação aqui de Ramos. Aí nós fizemos uma peça e eu participei. Essa foto foi ano passado, na nossa conferência feminina, que acontece em julho, que vai acontecer no próximo sábado. Também são algumas irmãs lá da igreja. Aqui também, outro evento da congregação, né? E nós tiramos as fotos. Essa aqui, quem é? Não sei se a setinha está te mostrando. Quem? Essa do lado esquerdo, a segunda. É a Dolores, é? É a Damares. Damares, eu lembro dela. Sim, é a Damares. Damares. Um abraço para ela. Deixa eu ver se tem mais. Tem não. Sheila, eu fiquei curiosa que você tem um filho adotivo. Você chegou a trabalhar no orfanato, né? Foi de lá que você adotou?
Não, não. Ele era filho de um primo meu. Aham, aham. Eles estavam com muita dificuldade, eles tinham 15 filhos. Eita, E já aí distribuí um pouco. numa situação assim meio complicada, e a gente sempre ia lá visitar, né, levar alguma coisa, e Aham. ele que me adotou na realidade, que ele se agarrou na perna, me leva, me leva, me leva, e não deixava eu Ah, dar um passo. olha, que legal. Acabei trazendo. Poxa, que bênção. É, Muito obrigada, Sheila. Deus te abençoe. Obrigada pelas orações toda manhã, por Colheita Brasil, no nosso grupo Serve em Ação. E nesse momento vou falar um pouco sobre o Colheita Brasil. Para quem não conhece o Colheita Brasil, ele é um ministério nosso e tem o objetivo de levar a palavra, o evangelho, para as congregações que ainda não têm, as cidades, né? Primeiramente, nós estamos atuando aí. E nós temos esse grupo, Amigas do Colheita Brasil, que a Sheila também é de lá, diz que a gente está agradecendo as orações que ela está sempre postando toda manhã ali, orando pelo ministério, pelos os obreiros. E as servas em ação. Todas essas mulheres são servem ações atuando de alguma forma na sua congregação, sendo aquela força-tarefa na sua congregação. E breve, breve vai começar já a oferta nacional, dia 10 de novembro, mas as ofertas continuam sendo mensal também. Aqui em Manaus, fantástico, a nossa congregações aqui, todo mundo ofertando, temos o bazar, nossa, está sendo uma bênção. E o Colheita Brasil, vocês podem se informar mais pelo site dele, pelo Instagram, procure informações e não deixe de cooperar. Também eu quero também trazer para todas vocês a editora Resgate. Eu Silene, adoro, adoro no sentido de gostar dos livros que a editora Resgate sempre está publicando. E eu gosto dessa ideia porque são evangelhos, são livros evangélicos que mantêm a sã doutrina, é o cuidado que a gente tem que ter. E vocês podem acessar isso no site da Resgate da Editora Livros, e lá você pode fazer seu pedido. Inclusive, eu coloquei esses 3 lançamentos aqui. E nós temos aqui o Dons e Talento da Mulher Virtuosa. A nossa escritora está ao vivo hoje e ela está fazendo um excelente trabalho divulgando. E você que tem problema ou quer aprender mais, né? Nós nunca deixamos de aprender a trabalhar com finanças e motivar, ampliar mais os nossos talentos. Então, a Cecília Santana está nos dando esse presente. A igreja, o Eterno Propósito de Deus, esse é lançamento também, é o livro de Efésios, fantástico. E também Vejam, somos missionários. Eu coloquei esse de propósito, porque ele relata a história como as irmãs, as missionárias da época, veio pela primeira vez trazer o evangelho. Então, esse livro relata as histórias dela, como foi a dificuldade, como foi o prazer de estar trabalhando em Cristo. Então, é um livro encantador de história de mulheres. São as mulheres que estão relatando isso, as servas em ação. Eu digo que é nossas pioneiras no Brasil. Então, se você tiver a oportunidade de adquirir, entre em contato com o João e você tem esse ao seu dispor. E eu quero, nesse momento, chamar a nossa maravilhosa irmã, Valéria Ortega, que já faz um tempinho que estava longe, e ela está no Metrô Sul, São Paulo. Ortega, ativa seu som aí e fique à vontade, enche a palavra para nós. Nós estamos ansiosos para aprender mais sobre
o seu assunto. Desculpa que esse aqui é um copiar-colar e o assunto dela não é a bondade de Deus. É outro que é os testamentos que o Senhor nos deixou, amar Ele e amar o seu próximo. Fique à vontade, irmã. Obrigada, Silene. Realmente fazia bastante tempo que eu não entrava no Servas em Ação. Isso, de um lado, é reflexo bom da volta, né, a muitas atividades presenciais, né? Tem muito movimento, bastante trabalho assim nas congregações, como eu comentei antes, né, com os meus pais, idosos, né, que vão requerendo que a gente vá fazendo algumas coisas diferentes aí, trabalho também, que não é uma coisa ruim, é uma coisa boa, que eu também, graças ao Senhor, né, estou conseguindo equilibrar esse lado, mas assim, tenho muita saudade de todos aí, tenho muita saudade de quem entra nesse grupo, e agradeço bastante. Para quem não me conhece, vou me apresentar, né? Eu nem mandei nada para a Silene, porque estava naquela maior correria de trabalho, não mandei foto, não mandei nada, mas eu quero até tomar esse espaço para fazer um comentário sobre a minha vida, né? Então, meu nome é Valéria Ortega, eu sou cristã há 48 anos, acho, pelas minhas contas aqui, de batismo. Eu tenho 62 anos. Gosto muito, 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 muito de estudar a Bíblia. Foi isso que me fez, desde menina, ir atrás de algum lugar que ensinasse a Bíblia. Desde muito nova, muito nova. E é uma coisa que eu gosto muito, muito, muito de fazer. Até falei para a Silene, né? A Silene falou: vamos te entrevistar. Um dia eu falei: Silene, não tenho nada para falar de entrevista. O que eu faço é estudar a Bíblia e preparar a aula. É isso que eu faço. Mas é uma coisa que eu gosto muito de fazer, gosto muito mesmo. E eu acho que Deus tem me abençoado com com esse uso, né? Desse entendimento, desse tempo, né, de estudar a Bíblia. Eu tenho 2 filhos, meus filhos são adotivos, Sheila. Eu sou divorciada já há bastante tempo. E eu tenho 2 filhos que são batizados e atualmente estão fora da igreja, tá? São jovens, na casa dos 20 anos, e cada um está com a cabeça, sei lá, nas suas coisas aí. E eu vejo isso muito nos grupos de oração. De vários grupos de oração aí que eu participo, eu vejo a mulherada sempre colocando e falando dos filhos, pedindo e orando. Então, Sheila, lembra dessa molecada, por favor, lembra dos nossos filhos que precisam ter juízo. Eu oro e eu confio, como a Carol falou, e como você disse, no poder de Deus e no milagre de Deus. Minha vida é um milagre de Deus, então eu sei que Ele pode atuar, e eu peço a ajuda de vocês para atuar pelos meus filhos. Tá? Então, depois desse parênteses, o que nós vamos falar hoje? Nós vamos falar sobre o amor. Não está errado até aquilo que você colocou, a bondade de Deus, porque tem a ver, tem a ver. Nós vamos falar sobre o amor, mas de um jeito um pouquinho diferente. Quanto mais velha eu fico, quanto mais madura, né? Vou usar esse termo, que velha não é um termo legal. Quanto mais madura eu fico, mais eu sinto a necessidade de ser direta nas coisas que eu falo quando eu tenho oportunidade de falar da palavra de Deus. E mais, eu sinto assim, mais a necessidade de reforçar as coisas que Jesus nos ensinou. Quando a gente vai falar sobre a palavra de Deus, a gente pode falar um monte de coisa, não é mesmo? A gente pode falar de vários ângulos diferentes, mas assim, hoje o que eu quero falar é como amar.
Vai ser uma aula bem curta, porque vocês vão entender onde eu quero chegar. Como é que a gente ama as pessoas? Né? A gente ama alguém normalmente fazendo aquilo que a pessoa gosta, não é assim que o ser humano ama o outro, né? Eu gosto de alguém, eu procuro agradar essa pessoa, eu procuro servir essa pessoa se eu começo a entender melhor o que Jesus me ensina, não é mesmo? Quando a gente é pai ou tem alguém assim que a gente cuida, está ajudando a fazer crescer, a gente também trabalha tentando direcionar essa pessoa. Tem muitas formas de expressar o amor. E como é que nós expressamos o nosso amor a Deus? Como é que nós expressamos o nosso amor a Deus? Então, vocês podiam pensar, tem vários jeitos de expressar o amor a Deus. A Edneia até falou um pouco sobre isso, né? No Salmo 100, celebrar com júbilo, celebrar, cantar, louvar. Alguém podia falar se submeter, mas o que eu quero que a gente foque hoje é numa palavra, em algumas coisas que Jesus falou e que o apóstolo João depois replicou lá na carta de 1 João. E amor a Deus significa obediência. Obediência. Amor a Deus não pode ser amor a Deus nem com louvor, nem com oração, nem com motivação e suporte aos irmãos, se não tiver, antes disso, muito claro, obediência aos ensinamentos e às diretrizes e à vontade do Senhor Deus. Porque senão tudo que vem depois, tudo que você pode imaginar que é o louvor, ou é a oração, ou é o apoio, a motivação, está em cima do fundamento errado. Lembra Mateus 7? Quando Jesus, depois do Sermão do Monte, no finalzinho lá de Mateus 7, ele fala a parábola não, ele usa a figura, né? Ele conta aquela história das duas casas. Se não tem obediência ao que o Senhor ensina, o que nós vamos fazendo, o que nós vamos construindo, o que a gente vai montando, está errado. E aí, em algum momento, isso vai ruir. Se não vai ruir durante a nossa vida, como diz o apóstolo Paulo, quando Jesus voltar, essa obra que a gente construiu é uma obra que vai se queimar. Ela não vai passar pela prova de fogo, né? A prova do fogo. Então, eu não posso amar a Deus, eu não posso expressar o amor a Deus se não for pela obediência. Se você quiser abrir sua Bíblia, né, sugiro que você puder fazer isso, lá em João capítulo 14, versículo 15, eu vou pegar 2 versículos dos evangelhos só para efeito de ilustração. Eu acabei de citar Mateus 7, lá no final do capítulo, e Jesus fala, olha, é para ser ouvir e construir a vida em cima daquilo que eu ensino. Em João 14, 15, Jesus diz, se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Não há alguns mandamentos, não há algumas coisas que vocês gostam, ou algumas coisas que vocês acham que conseguem fazer, mas vocês vão levar a sério e vão obedecer aos meus mandamentos. Então, se tem coisas lá dentro do conjunto do que Jesus fez e ensinou, por exemplo, que eu acho muito difícil de eu fazer, eu tenho que conversar isso com ele e tenho que procurar, de alguma forma, colocar minha mente nesse rumo. Eu não posso simplesmente falar, não, mas isso aqui
é difícil demais para qualquer um fazer, e eu não consigo. Não tem a ver com a minha personalidade, ou sei lá, qualquer coisa que você possa usar como desculpa. Não tem essa desculpa. Jesus está falando aqui. Se você me ama, você vai obedecer o meu mandamento. Em João 15, quando ele está falando sobre a videira e os ramos, nos versículos 9 e 10, ele diz assim: Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Lembra, videira e os ramos, é para o ramo ficar ali grudado na videira. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, Jesus diz, vocês permanecerão no meu amor. O jeito de ficar no amor de Jesus, de permanecer na videira, é obedecer aos mandamentos. E aí ele diz, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Então, olha que coisa. Jesus é o nosso exemplo. Jesus é o nosso guia. Jesus é o nosso irmão mais velho. E lá em Romanos 8, 28 e 29, o 28 fala todas as coisas cooperam, lembra? Que foi o que a Carol acabou de dizer, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E o 29 diz, com o propósito de fazer com que todos sejam semelhantes ao Filho, ao primogênito. E o que o primogênito fez? O que Jesus fez? Obedeceu aos mandamentos do Pai e permaneceu no amor dele. Aí, quando a gente vai lá para 1 João, no capítulo 4, a gente vê o apóstolo falando sobre o amor de Deus e como o amor foi expresso. Vocês falaram isso já hoje, em alguns momentos, até falaram mais de uma vez, né? Sobre como Deus nos amou entregando o seu Filho. No versículo 10 ele diz isso. E no 11 ele diz, visto que Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. E no versículo 21 do capítulo 4 de 1 João, ele diz, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Agora, eu só posso amar, olha como ele faz a ligação com as coisas. Eu só posso amar o meu irmão como eu devo amar, com o mesmo desprendimento, com a mesma doação de vida que Jesus manifestou. Lembra que lá em João 13, Jesus falou, inclusive, olha, os outros vão conhecer que vocês são meus discípulos pelo amor que existe entre vocês. Mas que amor? Como? Que tipo de amor? Como se manifesta esse amor? Não é de qualquer jeito. Não é do jeito que eu acho. Não é do jeito que as pessoas aí fora fazem. Porque tem muita gente aí fora fazendo, entre aspas, coisas boas. Então, como eu vou diferenciar o amor verdadeiro que Jesus quer que eu manifeste, que Deus quer? Ele fala aqui, ele nos deu este mandamento, quem ama a Deus, ame também o seu irmão. Eu amo meu irmão debaixo do amor de Deus. Primeiro eu amo a Deus. Capítulo 5 de 1 João. Vou ler a partir do versículo 2. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amando a Deus e obedecendo os seus mandamentos. Porque nisto consiste o amor a Deus, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo? Somente aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nós temos aqui uma tríade.
A tríade é composta do amor a Deus, da fé e da obediência. O amor se manifesta pela obediência a Deus. E esse amor vem pela fé que nós temos no Filho de Deus. Vejam que o amor e a fé são concretos, são ações concretas. Eu amo a Deus quando eu tenho um sentimento que me extasia, quando eu choro. Não, eu amo a Deus quando eu obedeço aos seus mandamentos. Quando eu digo não para o meu egoísmo, quando eu digo não para o meu cansaço, quando eu digo não para a minha própria vontade, e eu digo sim para aquilo que Ele me ensina na sua palavra. E é por isso que tem gente que faz as coisas e tem gente que tem muita dificuldade de fazer. É por isso que tem gente que é animada para, por exemplo, pregar a palavra de Deus e ficar 40 anos num projeto de evangelismo, e tem gente que não consegue sair da cadeira. Porque tudo parte do amor a Deus que vem da fé no Filho de Deus e a Deus. Sabe aquela história assim que a Sheila acabou de descrever, inclusive? Você está numa congregação e tem algumas pessoas que fazem um monte de coisa. E tem outras pessoas que parece que todo mundo tem que ficar puxando, mas vamos, irmã, vamos lá, por favor, vamos fazer. Olha, tem que fazer, porque é importante para motivar. Por que é tão difícil? Todo lugar tem isso, todo lugar. Não tem uma congregação que não tenha isso, umas mais, outras menos. Vocês reconhecem isso? Por que tem gente que parece que faz e vai atrás, e tem gente que parece que você tem que puxar? Adianta puxar alguém? Não adianta, sabe por quê? Porque a gente só faz as coisas por amor a Deus. E eu só tenho amor a Deus quando eu tenho fé. E eu só tenho fé quando eu leio muito a palavra, porque lembra? Romanos 10, a fé vem pela pregação. Então, assim, meu contato com a palavra, meu contato com as irmãs ouvindo a palavra, que fazem com que eu tenha mais fé, e que eu tenha mais amor, e que eu tenha constrangimento pelo amor de Deus para obedecê-lo cada vez mais, mesmo quando não tem ninguém olhando, mesmo quando não tem ninguém me cobrando, e mesmo que eu já faça muito, vamos dizer assim, mas eu vou atrás. Por quê? Por causa dessa tríade, é amor, fé, obediência, e um lado alimenta o outro. E não é de papo, não é de conversa, é de ação. Então, essas pessoas que você pensa assim, a pessoa não está fazendo muito, a pessoa precisa ser empurrada, não adianta empurrar. A melhor coisa que você pode fazer com essas pessoas é falar mais da palavra, falar mais de Jesus, falar mais do que Jesus ensinou. Porque não é você empurrando, nem eu puxando, que vai fazer com que a pessoa modifique. O que modifica uma pessoa é a palavra de Deus. É Deus atuando no coração. É o amor a Deus com que faz com que a gente obedeça aos mandamentos dele. Então, terminando aqui, arredondando aqui o raciocínio que eu queria compartilhar com vocês, não adianta a gente querer bater no peito e falar que ama a Deus, deixando de fazer coisas que a gente sabe que são da vontade de Deus. Lembra que lá em Tiago, capítulo 4, diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, está pecando. Por outro lado, lá em Filipenses 3, no final do capítulo, Paulo fala: andemos de acordo com aquilo que já alcançamos.
Então, à medida que a gente amadurece, a gente aprende, entende qual é a vontade de Deus e se adequa. A gente vai se entrando na forma de Deus, não da forma do mundo. A gente vai entrando na forma de Deus. Você vai entendendo. Você vai entendendo. Um dia você entende um pouco, no outro dia você entende mais. Pô, entendi um pouquinho mais, não é suficiente o que eu estava fazendo. Eu vou fazer mais. Você vai um pouquinho mais, falou, poxa vida, eu perdoei, eu estou aturando essa situação, mas eu tenho que fazer mais. E você faz, porque você entendeu, porque você estudou, a sua fé se modificou, o seu amor a Deus se modifica e a sua obediência tem que se modificar também. A sua e a minha, né? Estou falando você, mas estou falando no genérico. Então, irmãos, irmãs, eu quero incentivar a que nós não nos acomodemos na nossa busca de expressão do amor de Deus. Que nós não nos acomodemos com um certo nível de obediência que a gente tem alcançado, mas que a gente saiba que quanto mais nós obedecemos, independente do que você está sentindo, hein? Independente do que eu estou sentindo, quanto mais nós obedecemos, mais nós estamos amando a Deus. E o nosso Deus se agrada da nossa obediência. É isso que nós estamos aprendendo e é isso que o nosso irmão apóstolo está nos ensinando aqui. E é muito reconfortante que ele diz que essa é a vitória que vence o mundo. É essa fé que se manifesta nesse amor e que embasa a obediência que nós temos. Nós não temos uma obediência vã. Nós não estamos fazendo uma coisa maquinal, ritual, que não serve para nada. Não. Deus está presenciando tudo que nós fazemos para Ele. Toda obediência pública e em oculto. Cada oração, cada gesto, cada pensamento, cada ação que você fala, não, eu faço isso, estou fazendo isso, Senhor, por sua causa, pelo seu exemplo, Senhor Jesus. E é assim que nós vamos agradar o nosso Deus. Então, como último versículo, vamos pensar no que Tiago, o irmão do Senhor, fala lá em Tiago 22, que ecoa o Mateus 7, né? Assim sejamos praticantes da palavra. Praticantes. Vamos mostrar o amor a Deus na nossa prática, na nossa obediência. Não vamos ser somente ouvintes. Praticantes zelosos. É isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Amém. Que maravilha, irmã. Muito obrigada. Então, serva em ação todo dia, né? Uma Isso aí. renovação. Não tem folga. Não tem folga. Diz que no início eu falei, Carol, tá de folga, não. Não. Não tira folga, serva do Senhor. Vamos abrir agora para o bate-papo, tá bom? Então, quem quiser falar, fique à vontade, ativa o som. Quando você estava falando aí, eu lembrei de algumas pessoas que acham que os 10 mandamentos têm que ser cumpridos à risca, enquanto que o resumo desses 10 foi esses dois, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar seu irmão, que verdadeiramente, se não tem como você mostrar esses dois amores, não vai se cumprir mais nada ali, né? Não se cumpre mais nada. Outra coisa que eu confirmo essa sua afirmação é a forma, né, que a gente tem.
Ainda estou falando da consistência, do crescimento. Essa semana eu estava vendo um vídeo, eu sou mais uma que gosta de estar vendo aqueles vídeos, e um criador parecia ser oriental, era uma fruta que ele pegava um bonequinho seco e colocava naquela frutinha. E a frutinha foi crescendo e ela se formou naquele bonequinho. E estou falando nisso e eu aqui lembrando daquele. E assim é nós, né? No momento que a gente se entrega ao Senhor Jesus, se a gente não cresce, se a gente não altera nada em nossas vidas, a gente nasce com aquele formato de sempre todo mundo, igual a todo mundo. Mas a partir do momento que a gente começa a nos moldando aqui, ali, como você comentou, a gente vai tendo aquela nova forma, né? A prática na perfeição. Chegamos a uma forma de Deus. Obrigada, irmã, por nos trazer essa mensagem. Alguém mais quer falar? Vai, Edneia. Então, Valéria, eu só fiquei aqui com a saudade, tanta saudade de você, Valéria, eu não vejo a hora de Deus deixar eu ir até ter encontro aí. Eu peço a Deus, eu sei que está gravando aqui, mas é bom que muita gente ora, né? Que os irmãos possam orar para que em novembro eu consiga aí em São Paulo, né? Eu consiga te encontrar, porque a Ei, saudade é muito grande, né? A gente se conhece há muitos anos. E amar a Deus realmente é guardar a palavra dele. Porque se eu guardo a palavra de Deus, eu amo meu próximo, eu faço bem, né? Se eu conheço a Bíblia, aí que vai ser os meus exemplos, as minhas atitudes, elas serão de Deus se eu conhecer a Bíblia, não é? Então, se eu amo a Deus, eu vou agir conforme a vontade dele, conforme a Bíblia. Então, precisamos realmente continuar estudando. É mais de 40 anos também que eu sou cristã, né? Então, né, a gente tem muito que aprender, não é para descansar mesmo. É por isso que eu tenho esse ministério de encorajamento, porque eu pergunto: você orou hoje? Você estudou hoje? Você leu a Bíblia? Porque não perguntavam isso para mim e nem sabiam se eu estava bem ou não. Ah, Edné, há muito tempo, Edné vai sempre para a igreja, Edné está sempre lá, mas não perguntava para mim se eu já tinha orado, se eu lia a Bíblia. É por isso que eu criei isso, porque também é um incentivo. Eu posso ajudar minha irmã a crescer, como você pode me ajudar também. Sozinha é muito difícil estar nesse barco para o céu, esse caminho. Não é fácil, não. Mas a Bíblia está aí, graças a Deus que nós temos acesso a ela de todas as maneiras, né? A Bíblia. Então vamos aproveitar. Se eu digo que amo a Deus, preciso guardar suas palavras. Valéria, muito obrigada. Eu te amo muito, viu? Muito. te amo, te amo. Amo muito. Alguém mais? Foi uma excelente mensagem, né? Foi. Porque, às vezes, nós vemos pessoas que dizem que amam a Deus, mas não obedecem os mandamentos dele, né? Então, assim, é bom, foi boa a sua mensagem por isso, porque nós podemos amar a Deus, se nós amamos a Deus, nós temos verdadeiramente que obedecê-lo. E tem muito, infelizmente não era para ter, mas nós temos ainda na igreja algumas pessoas com síndrome de Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Mas a gente nasceu assim, mas a gente não vai morrer assim porque nós somos servos do Senhor, então nós temos que mudar. A cada dia nós temos que estar procurando mudar um pouquinho e verdadeiramente estar fazendo os mandamentos, cumprindo com os mandamentos de Deus. Algumas coisas não são fáceis, mas se nós queremos morar, ter uma vida eterna com Deus, nós temos que procurar fazer, né? Que é para a gente e estar lá com ele no último dia, né? Obrigada pela mensagem.
eu queria fazer um comentário que é assim, Deus obviamente conhece cada pessoa e Deus se importa com o que está dentro e com como é que a gente pensa. Isso Jesus deixou bem claro lá em Mateus 5, né? Porque ele fala, os judeus ensinam assim, mas eu digo, né? E o eu digo dele tem sempre a ver com uma ponderação, com uma intenção, como um pensamento. Então a gente tem que pensar nessa direção, porque não adianta falar como muita gente fala, e infelizmente até no nosso meio, eu amo a Deus, 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 Jesus, 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 e na hora que fala, mas caramba, Jesus está ensinando aqui que é para amar, não é para separar, que não é para brigar, que não é para, né, que é para pregar o evangelho, que é para eu me importar com a vida eterna dos outros. E aí essas coisas ficam todas perdidas, né, no meio do discurso. Então, é, a gente não pode aceitar isso, porque, como você falou, Sheila, senão vai chegar naquele último dia e a gente vai ser barrado no baile, a gente não vai entrar, né, se a gente adotar esse tipo de mentalidade, né? Deus os conhece, não adianta a gente querer enganar Deus, né? Então, acredito que todas nós que estamos aqui somos pessoas que querem ser dedicadas ao Senhor, à obra do Senhor, viver de uma forma íntegra diante do Senhor, confiando no Senhor, né? Não tem como fazer isso sem direcionar, moldar a sua vida para ficar debaixo da mão do Senhor, dos mandamentos do Senhor, do poder do Senhor. Não tem como. Oi, Valéria, obrigada pela mensagem. Realmente é uma coisa importante que não se fala muito, né? Se fala muito sobre a questão do perdão. Muita gente fica, mas né, Jesus é o advogado, ele vai me perdoar. E isso meio que a pessoa se acomoda numa situação de que acha que esse pecado não é tão grave assim. E aí vai levando, sabe? Prega, mas as pessoas hoje elas observam muito mais o que nós fazemos do que o que nós falamos. Infelizmente, tem muitas pessoas que se dizem cristãos, tanto dentro da igreja como fora, né? Que elas estão fazendo coisas tão absurdas e dizem cristãos que a gente está né, tá sendo blasfemado só por você dizer que é cristão. As pessoas ficam observando, será que ela está obedecendo mesmo? E aí, quando a gente vem com esse discurso né, de que, olha, não pode mentir, é pecado, olha, coisas assim, né, falar mal do irmão, tal, aí você acaba né, ficando até mal, assim, é a chata, né? Mas são pequenas coisas. Quem é fiel nas pequenas coisas vai ser fiel nas grandes. O que eu falei no livro é uma coisa que eu passei a minha vida toda sendo cristã e comecei a ter muitos problemas financeiros e eu descobri que eu não sabia nada do que a Bíblia falava de dinheiro. E não é isso que você fala, assim, sobre as pessoas não buscam a fundo profundidade na palavra, né? Tudo que a palavra diz sobre aquele problema que eu estou passando, você vai ver que você está pecando normalmente em algo e você está colhendo as consequências daquilo, porque a gente colhe o que planta, né? Deus muitas vezes permite que as coisas aconteçam para que a gente se arrependa e volte. Então, eu já assisti muitas palestras suas nessa época de pandemia, muito bom. A forma como você falou dos seus filhos me clareou muito sobre como você falou que amor assim é prático, não é uma coisa assim emocional. E é isso, obediência é uma coisa prática, é você fazer mesmo quando você não quer, mesmo quando você sabe, mas eu vou fazer o que Deus quer. Às vezes, né? Eu vou fazer só porque o Senhor quer. Mas é uma questão de que se eu deixar me levar, todo mundo está fazendo, não tem problema nenhum, a gente não vai fazer a diferença, Deus não vai nos reconhecer porque ele vai conhecer pela obediência. Obrigada. Isso mesmo, é isso mesmo. Sabe que essa semana eu li uma meditação sobre o rei Acaz lá em 1 Reis 13, e
Não, não é isso nada. Não é 1 Reis 13 nada. Estou confundindo duas coisas. É 2 Reis 17, desculpe, que foi o último rei, né, da tribo de Israel, de Israel mesmo, quando eles foram levados para a Síria, que era o Oséias. Eu confundi duas coisas. Mas o que me impressionou foi que quando Deus foi falando por que eles iam ser levados, tudo bem, tem toda a parte de idolatria, ele mandou os profetas, tal, 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 mas tem um pedaço que Deus fala: vocês não confiaram em mim. Então, por isso que tem o triângulo da fé. Quando você acredita numa coisa, você faz. Você está em Manaus, tem lá a previsão do tempo, está falando que está caindo a maior chuva. Se você acreditar na previsão do tempo e que está caindo chuva, você vai pegar o guarda-chuva. Ou você vai mudar seu roteiro porque vai ter uma inundação. O ser humano é assim. Quando você não faz, é porque você não acredita. Não acredita. No fundo, é isso. Se alguém não obedece a Deus, por isso que a gente tem que pregar mais a palavra para a pessoa, porque a pessoa ainda não está acreditando, por isso que ela não faz. É como a gente. Você não bota fé, você não fala assim, não tô botando fé não. Tô botando fé não nisso aqui, isso aí é papo furado, é lero. Você não acredita, você não faz. Agora, se você acreditar que tem um buraco aberto no meio da sala, tenho certeza que você vai dar um pulo para passar para o outro lado, porque você acredita que tem um buraco ali. Então, gente, isso é uma coisa que para mim está muito cristalina nessa altura da minha vida. A gente só faz aquilo que a gente acredita do fundo do coração e da alma. Então, é isso que vai fazer a gente se mexer para obedecer. Por isso que Jesus fala tanto, olha, a fezinha ali, ó, de um tamanho do grãozinho de mostarda faz toda a diferença do mundo. E vai movendo nessa tríade aí muito cheia de fruto. Por isso que Carol está aí, ó, nos ajudando, ela é nossa incentivadora em muitos sentidos, porque cada vez que ela conta as coisas, isso que eu estou falando nesse estudo, a gente vê na vida do Daniel e da Carol. É ou não é? Quem não fica aqui animado, quem não. Mas não é porque a gente. Desculpe o que eu vou falar, Carol, acho que você vai entender. Não é porque a gente vai falar, não, a Carol é uma pessoa maravilhosa, totalmente diferente de todos os outros seres humanos. Não. É porque a gente vê a fé atuando, a obediência, a dedicação. Isso é o amor genuíno, é a fé genuína. A gente vê isso. Então, quando a gente vê isso numa pessoa, a gente fica animado. Por isso que é a igreja. Viu, Edné? Ninguém está sozinho, não. Jesus deixou a igreja para isso. Então, é bom, é importante a gente ver pessoas com a fé operante do jeito que Carol e Daniel têm. Não é? Importante. Para mim é importante. Eu penso muito em você. Eu sei que fazia tempo que a gente não se via, mas eu penso em vocês. Penso na Silene, penso na Edneia. A Sheila, que eu nem conhecia tão bem, mas também penso. A gente vai vendo as pessoas e vai lembrando, fala assim, oh, são meus irmãos, estão junto comigo aqui nessa caminhada. Importante. Eu quero dizer uma coisa. Primeiro, eu também tenho uma filha adotiva. Eu falei isso antes, é brasileira. E uma história engraçada dela, ela estava com duas coleguinhas e num evento que a gente estava fazendo na igreja com adolescentes. E alguém disse que o rapaz que ficou para comprar as coisas para a merenda para as crianças não comprou. Então, eu disse para Daniel, ele disse, você pode ir no supermercado, está aqui perto. Eu disse, posso sim. Então, eu levei Sunny comigo e quando eu disse, vem Sunny, temos que sair, comprar umas comidas para
todo mundo comer aqui. E ela disse, eu posso convidar Patrina e Jordana? Eu disse, pode, mas tem que falar com as mães delas, porque não podem sair. Eu não vou levar sem permissão das mães. Então, elas receberam permissão. Fomos, e quando a gente estava na caixa, tem aquelas revistas com todo tipo de coisa horrível de ver. E foi uma foto de um bebê logo depois que saiu do útero. E as outras meninas estavam olhando e eu nunca vou ter bebê. Eu não vou fazer isso nunca. E Sunny disse, então, se você não quiser ter um bebê, você pode adotar um bebê. E elas disseram, adotar? O que é isso? E eu fiquei pensando, o que ela vai dizer? E ela disse, bem, eu sou uma filha adotiva. E uma perguntou, isso significa que você não tem um pai? E ela disse, eu tenho um pai. Ele é o pregador, você conhece meu pai. E ela disse, ai, eu não entendo. E ela disse, olha, mãe e pai tinham que aceitar Natanael e Sara, porque nasceram para eles, mas eles me escolheram. E eu pensei comigo de novo, ai, e isso é um pouco além do que eu queria que eu entendesse, desprezando o irmão e irmã. Os dois não ouvissem, né? Não ouviram, não. Mas foi tão engraçado, e isso é como nós somos com Deus. Ele nos escolheu, ele nos Isso, adotou. Então é uma coisa muito especial. E eu lembro que andando pelo beco perto de casa, eu com Sunny, para fazer natação. E ela estava vendo muitas crianças pobres, famílias, e as crianças não tinham nem roupa, andando, correndo nu, com pele machucado por causa de quedas, e não estavam sendo cuidados bem. E quando chegamos lá, ela me perguntou, mãe, se você e pai não me adotasse, eu teria sido como aquelas crianças? E eu disse, infelizmente, Sunny, eu acho que teria sido assim mesmo. Porque a sua mãe, nós falamos para ela que foi adotiva quando estava com 5 anos, indo para conseguir o green card, a licença para ela morar aqui nos Estados Unidos. E ela decidiu ser uma cidadania daqui, então ela tem isso também. Mas eu disse, ela não, ela disse, por que ela não me quis quando falamos para ela? Eu disse, Sunny, não foi isso, não. Ela não tinha condições de fazer nada. Os pais iriam mandar ela embora se ela voltasse para casa, porque não é assim não que deve acontecer isso. E eu tenho certeza que ela amava você de tal maneira que ela tinha a coragem e o coração
de deixar você ter uma família de qualquer maneira que ela podia fazer. E a adoção foi o meio para ela dar você uma família, um pai, uma mãe, um irmão e uma irmã, avós, tios e tias, primos e primas. Então, é por isso que ela fez, e ela fez por amor por você. Então, isso é como Jesus. Ele sofreu tudo aquilo por amor por nós, que não merecemos. É muito difícil pensar nisso. E em nossa congregação, a congregação em Garland, onde nós estávamos, e ainda vamos fazer visitas lá frequentemente, porque temos muitos amigos e estamos envolvidos na vida da igreja. Mas aquela congregação é conhecida como uma congregação que faz missões. E fazem, eles têm uma oferta nacional, uma oferta anual, como nós fazemos em Colheita Brasil. E o tanto que eles colocam como alvo é uma coisa incrível. Esse ano foi $600 mil. Nossa. E está quase aquele ponto já, até esta altura do ano. Então, muitas coisas estão sendo feitas com aquele dinheiro, mas a coisa triste e isso tem a ver com o que você estava falando, Valéria, que as pessoas da congregação não sabem nada do que a igreja está fazendo realmente com aquele dinheiro que eles estão doando, porque não estão falando sobre missão. Desde nossa chegada lá, quando Sara ficou doente, e a gente mudou para lá para cuidar dela e os filhos dela. Nós estávamos falando em missões, falamos sempre de Manaus, porque foi nossa primeira missão. E foi um período em nossas vidas tão abençoado, que nunca esquecemos isso. E falamos, e usamos a igreja em Manaus, as congregações lá, como exemplo quando falamos com nossos irmãos lá, em Garland. E recentemente nós estávamos falando fizemos uma conferência, fomos para uma conferência sobre discipulado. E foi uma coisa muito impactante para nós. E eu e Daniel ficamos pensando que não muitas, a maioria das pessoas na igreja fala em evangelização. Eu vou evangelizar essa pessoa. Muito bom isso, é muito bom. Mas na grande comissão, qual é a palavra usada? Vai fazer discípulos. O que é isso? O discipulado não é só contar o evangelho. Faz parte. Mas o discipulado é aquele andar lado a lado, de mãos dadas. A pessoa com mais maturidade, ensinando, olha, é isso que eu fazia. Mas agora, Lourdes Balabush, em vez de você me ajudar, eu vou ser sua ajudante enquanto você está tomando conta dessa turma de crianças, quando eu fiz treinamento para ela ser professora dominical, de escola dominical. Então, ela ainda está fazendo isso. E eu vejo agora em Manaus as pessoas, os homens, por exemplo, Francilmar e Davi Moça e muitos dos homens eram jovens em nossa casa todo dia, quase, todo dia.
Todo dia, todo dia. Nunca sabia quantas pessoas iriam sentar na mesa para café da manhã, almoço nem janta. Não sabia quantas pessoas iam dormir em casa também, e foi ótimo. Infelizmente, minhas colegas não tinham a mesma atitude sobre isso. Elas queriam convidar, não queriam aceitar as pessoas só porque eles queriam estar lá falando e estudando a Bíblia. Isso. E esses jovens agora são homens de fé, presbíteros, pregadores, e eu estou vendo eles fazendo a mesma coisa que nós fizemos com eles. E as mulheres também. Silene, Lourdes. Quantas mais, Silene, você sabe. É isso que é importante. E eu fico tão triste que as pessoas que eu acho que amam a Deus, as pessoas nas congregações, como aquela em Garland, estão cientes de fazer o trabalho, mas não estão fazendo e nem estão falando sobre isso. Eu e Daniel falamos com os presbíteros várias vezes. Por que não falamos sobre fazer discípulos? Por que não saímos desse prédio tão lindo e grande e confortável para as pessoas ao nosso redor? Por que não estamos fazendo isso? Precisamos fazer isso. E eles finalmente estão falando a mesma coisa. Então, vamos ver o que acontecer. Mas é isso, quando falam para nós, vocês estão fazendo uma coisa tão maravilhosa, quando você faz essas viagens para o Brasil, eu disse, não estamos fazendo nada, não é nós não estamos fazendo, porque não podemos, não temos a capacidade de fazer o que está acontecendo, não é nós. É nós nas mãos do Senhor. Porque quando casamos, nós começamos orando uma oração que o Senhor nos usasse em qualquer maneira que Ele quisesse, em qualquer lugar. E Ele respondeu positivamente. Amém. E nos levou para muitos lugares, para conhecer muitas pessoas. E tudo que aconteceu não tinha nada a ver comigo, nem com Daniel. Foi o Senhor. E quando eu falo isso, geralmente a resposta é, eu nunca pensei em orar uma oração como aquela. Isso é muita coisa. Bem, mas se você quiser servir o Senhor, é isso que tem que fazer. Então, eu agradeço o elogio, mas eu não sou Eu sei. nada de especial. Somos como vocês, pessoas que amam ao Pai, que querem servir o Pai, e estamos tentando ser disponíveis para Ele mandar. E minha oração diariamente é que eu possa reconhecer as direções, a liderança do Espírito Santo na minha vida. Amém. Porque isso é como essas coisas acontecem com pessoas humanas. Então, isso foi muito para dizer, mas eu fiquei movida para falar essas coisas. E foi ótimo estar com vocês hoje, conhecer Sheila pela primeira vez e renovar com Valéria faz tanto tempo, e Cecília.
Edneia, Silene como filha. Então, foi ótimo para mim. Que bom. Obrigada, irmãs. Que o Senhor possa nos abençoar e que a gente venha fazer esses 2 mandamentos muito bem, que são intercalados. Uma vez, Valéria, eu ministrei algo parecido sobre esse assunto, e é incrível que dá uma cruz, né? Porque você com Deus e você e seu irmão. E essa intercessão nos faz a perfeição em Cristo, né? A fé em Deus. Muito obrigada. Obrigada, Sheila, por nos motivar em seu ministério de oração. Continue assim. Aqui em Manaus, nós temos um grupo parecido com esse que você está fazendo, que vai voltar a fazer presencial. Elas têm uma vez na semana, não só oração, mas visitação. E a maioria são idosas. Elas vão toda semana, arranja dinheiro aqui e ali, vai de Uber, outro vai de ônibus. Às vezes eu digo, irmã, vai só uma parte de vocês. Às vezes todas elas vão para uma casa só fazer aquela alegria. Então, isso aí é um ministério maravilhoso, realmente é a chave de tudo, né? Você tem isso. E, como a Carol disse, quando Deus me ouve, eu agradeço que realmente Ele nos ouve, né? Muito obrigada a todos vocês. Obrigada, Cecília, por estar sempre aqui, Edneia. Próxima vez estamos aí, tá? Obrigada, Valéria. Deus te abençoe. Beijo. Carol, estava com muita saudade. Um grande abraço. Tchau a todos. Gostava. Ah, abraço. Com Deus.